Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje a gente vai conversar sobre um jogo da Rebellion, que é o Sniper Elite. Mais especificamente, é o Sniper Elite 2. Ele foi lançado em maio de 2012 e a versão remasterizada é de maio também, mais de 2019. O título completo desse jogo merece a gente pensar um pouquinho, que é Sniper Elite V2. Qual é essa onda do V2 aí? A galera que estuda história, a galera que estuda a Segunda Guerra Mundial, já sabe que eu vou falar do Wernher von Braun, que é um projetista de foguetes alemão, que faz essa arma vamos dizer assim, no pedaço final da Segunda Guerra, ali, 44, 45. Mas toda vez que a gente fala do V2, convém lembrar que as armas do tipo V tem a ver com as armas da vingança, ou as armas da retribuição. Elas vão ser, vamos dizer assim, a cartada final ou o último suspiro da Alemanha durante a guerra, tentando virar a mesa para cima dos aliados, beleza? No jogo, a gente vai atrás de uma série de cientistas, a gente tem que ou eliminá-los ou trazê-los para o lado aliado. Na Berlim ocupada, então já é aquele momento ali da Batalha de Berlim, em abril e maio de 45, tem tropas nazistas e tem tropas soviéticas também, e tem muito a ver com a Operação Paperclip, que é o momento onde aliados tentam puxar esses cientistas para o lado deles, para o que depois viria a ser a Guerra Fria e viria a ser a corrida espacial e N outras questões que estavam prestes a acontecer, beleza? Pra gente fechar essa introdução, eu queria mostrar uma fotinha que eu tirei lá no National Air and Space Museum, no complexo de museus do Smithsonian em Washington. É uma foto de um V2 original, cara, com a pintura branca e preta de teste. Eu coloquei a foto aí do lado para vocês darem uma olhada. E, infelizmente, na época eu não sabia que além do foguete, a mesa onde ele está montado, a mesa de ignição dele, ou a mesa de decolagem, é uma mesa original também. Infelizmente, eu bati a foto só do foguete, né? Eu mandei mal. Mas, seja como for, vamos começar a jogar aí, que eu tenho muita coisa para dizer hoje. Então, aperta o seu cinto aí, se segura na cadeira e partiu a aula de história, galera. Falou! Bom, galera, estamos aqui no Sniper Elite 2. Convém lembrar que os alemães fizeram documentários e vídeos instrucionais documentando o projeto V2. É isso que vocês estão vendo na janelinha aí no canto da tela. Para capturar essas imagens, eu joguei a primeira metade dessa fase aqui, eliminando todos os inimigos, para a gente poder passear numa boa. O que a gente acabou de passar aí é um tanque de combustível. Esses foguetes eram alimentados por oxigênio líquido. Ele é um pouco mais denso que a água, ele tem a cor azul claro e o ponto de ebulição é menos 182 graus. O de fusão é de 218, abaixo de zero. Nas filmagens que a gente está vendo aí no cantinho, a gente está vendo as mangueiras para abastecimento do tanque. Você vê que quando ele entra em contato com a atmosfera, ele entra em ebulição imediatamente, a mangueira está esbranquiçada por causa da temperatura extremamente baixa, passando do tanque que está no trem para esse tanque num caminhão, e isso vai ser levado até o local de lançamento, beleza? Esse tanque de combustível enorme que vocês estão vendo aí, ele tem 5,5 toneladas de oxigênio líquido, que são misturadas a 4,1 toneladas de álcool e mais 171 kg de peróxido de hidrogênio. O motor e a ponta, essa ponta que eu passei agora aí, ela possui os explosivos e os instrumentos de precisão, que vão ser um giroscópio, um acelerômetro, baterias e tal. O motor é esse que está pendurado aí. Nesse corredor da lateral aqui a gente tem alguns instrumentos. No vídeo você vai vendo aí os giroscópios, as aletas se mexendo e tal. O lance é que a gente não tinha defesa contra o V2 depois que eles haviam sido lançados. Por isso as ferrovias no norte da Alemanha e nos Países Baixos em geral vão ser patrulhadas pelos aliados constantemente. Os V2 eram pintados com camuflagem para dificultar a detecção, é essa camuflagem que você está vendo amarela aí. No vídeo, quando você vê ele preto e branco, ou nas fotos, quando você vê em preto e branco, são sempre os foguetes de teste. Essa pintura serve para determinar se houve algum tipo de desvio nos estágios iniciais de lançamento, se teve alguma movimentação estranha e tudo mais. Na filmagem aí no cantinho você vai vendo que o V2 está sendo içado, né? Ele vai sendo levantado, o conjunto todo é colocado em cima de uma mesa, que é a mesa de lançamento. Então a gente vai ter já nesse momento o conjunto com
motor, tanque de combustível ainda vazio, fuselagem e os instrumentos de navegação e ogiva, que é geralmente a última peça, né, que você vai colocar. Ela tem quase 1 tonelada essa ponta, contando aí explosivos e a parte de navegação. O conjunto todo vai ser erguido e o foguete vai ser abastecido. Interessante ver, eu coloquei um outro corte aí para uma missão onde a gente atira num V2. Interessante ver que as bases de lançamento são portáteis, essa mesa é portátil e ela era montada geralmente em cima de dormente de trem ou de estrutura de metal. Então bastava uma superfície razoavelmente plana para o lançamento poder acontecer, beleza? A cena do jogo aí que eu acabei de capturar é o finalzinho de uma missão depois daquela da fábrica. Dá para ver algumas peças legais ali, tem o carrinho onde ele é transportado, deu para ver o tanque de combustível, e rola uma expressão, uma parada meio Michael Bay, expressão não, desculpa, uma explosão bem Michael Bay, assim, bem Transformers e tal, e o poderoso Carl Banks ainda embora. Bom, galera, pra gente fechar, convém pensar um pouquinho mais sobre o contexto alemão no finalzinho da guerra ali. A gente vai ter um movimento, de um lado, de fuga por cérebros, de cientistas e professores universitários tal, tentando ir para outros países vizinhos, especialmente com a onda soviética vinda, né, da Rússia em direção à Alemanha, porque depois seria o Muro de Berlim, a Alemanha dividida, aquele rolo todo. Então, como eu disse lá no início, a Operação Paperclip vai recrutar, com enormes aspas. Alguns desses caras vão ser, como o próprio Von Braun falou, prisioneiros da paz, né? Eles vão mudar para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, ou às vezes para a União Soviética também, dependendo de quem os capturou ou para quem eles se renderam no final da guerra. Isso tem um pouco a ver com a biografia do Von Braun. Aparece no jogo uma cena da possível execução de um cientista, e aí a gente, como jogador, tem que deter essa execução. A gente acaba tirando nos carrascos e tal. O Von Braun passa por um problema sério. Ele foi preso pela Gestapo durante 2 semanas. A Gestapo tinha medo que ele sumisse, né? Ele tinha um avião particular e tal. Tinha medo que ele sumisse para a Inglaterra. Depois da prisão, ele acaba voltando ao serviço, com ordem, se eu não me engano, do próprio Himmler, para que ele continuasse o projeto de pesquisa. E quando a guerra vai acabando, o Von Braun e a equipe dele são levados para o sul da Alemanha, na região da Bavária, nos Alpes e tudo mais. Eles escondem 14 toneladas de documentos numa mina de ferro, para que evitasse cair de volta nas mãos do governo alemão, e eles se rendem para o exército americano. Uma vez nos Estados Unidos, o Von Braun vai trabalhar na agência de mísseis balísticos e vai participar do projeto Saturno C, que é, vamos dizer assim, o embrião do que seria depois o Explorer 1 em 58, que é o primeiro satélite americano, um ano depois do Sputnik, que é o satélite russo. Outro parceiro do Von Braun vai ser um cara chamado Kurt Heinrich de Bus, que é ex-membro da SA, cara, e ex-membro da SS, vai para os Estados Unidos no final da guerra e acaba cuidando, junto com o Von Braun, do projeto Saturno, mas o de Bus vai dirigir o Kennedy Space Center, beleza? Sobre o Von Braun, a gente convém lembrar também um terceiro nome aí, muito nome hoje, né? Mas convém lembrar um terceiro nome aí, que é o compositor americano, cara, o Tom Lehrer. O cara é cantor, compositor, matemático, satirista, enfim. Ele fez uma série de paródias, escreveu um monte de coisa legal. Vamos dar uma olhadinha na música dele sobre o Werner von Braun. Vamos lá. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Bom, galera, convém lembrar que o Werner von Braun tá um pouco longe dessa figura política aí que o Tom Lehrer pinta. Eu sei que o Lehrer tá parodiando, tá satirizando, tá, mas a gente também não pode esquecer que o Von Braun fez parte da SS e visitou os campos de concentração e trabalho forçado, que estavam lá produzindo as peças e minerando e tal, dando a ele, vamos dizer assim, os suprimentos que ele usaria para fazer os foguetes, beleza? Eu queria fechar esse vídeo, a gente já falou de música, e queria fechar com o Neil Sheehan. Esse cara ganhou o Pulitzer, é um historiador e jornalista americano. Esse livro, Fire Peace in a Cold War, é bem legal, uma biografia sobre o Bernard Schriever e o ICBM, que é um míssil balístico nuclear intercontinental, é o cara que desenha isso. E tem um pedacinho que ele fala aqui do Von Braun. Para quem tiver o livro aí na mão, eu tô na página 118, vou fazendo aqui a tradução simultânea, e enquanto isso vocês ficam aí com imagens de lançamento de foguetes e outras coisas. Vamos aí. Ele fala assim, ó: em setembro de 44,
Happy Arnold, que é um general com 5 estrelas lá do Exército e da Força Aérea dos Estados Unidos. O cara tem 5 estrelas nas duas forças. Mas, bom, o Happy Arnold se encontra com o cientista húngaro. Eita, travou minha língua. Húngaro. Agora sim. Theodor von Karman. O von Karman, galera, é o mesmo von Karman da linha Karman, que divide o que seria o espaço aéreo terrestre e o espaço depois. Ou seja, onde é que as aeronaves ou os foguetes param de contar com sustentação do ar e tudo mais e passam a viajar por força gravitacional e outras coisas aí. Se eu não me engano, o von Karman fixa essa linha em alguma coisa tipo 83, 85 quilômetros e tal. Mas Karman já morava nos Estados Unidos desde 1930 e recebeu o seguinte convite do General Arnold. Aquilo no qual estou, aliás, abre aspas, aquilo no qual estou interessado vai dar forma ao futuro da guerra aérea, do poderio aéreo, em 5, 10 ou 65 anos. Quero saber qual o impacto da propulsão a jato, da energia atômica e da eletrônica. Bom, em 1º de maio de 45, galera, 5 dias depois do suicídio do Hitler, o von Karman já estava em Paris, rumo à Alemanha, para tentar, vamos dizer assim, coagir ou cooptar aqueles cientistas de foguetes a emigrarem para os Estados Unidos. Segue o livro aí na página 120. Ele fala assim: em Munique, o exército dos Estados Unidos fez mais descobertas surpreendentes. Werner von Braun, o principal projetista de foguetes da Alemanha, juntamente com o general Walter Dornberger, que era o seu superior direto, chefe do programa de foguetes, e cerca de 400 engenheiros e técnicos das instalações em Peenemünde, se renderam para escapar da captura soviética. Quando interrogadas, essas pessoas contaram que já tinham os projetos e cálculos de um foguete de 2 estágios que poderia levar uma ogiva a 4.800 quilômetros de distância. Outras surpresas incluíam os 12 túneis supersônicos de vento que estavam em operação ou em construção em 5 centros de pesquisa na Alemanha. Aqueles que estavam em melhores condições foram desmontados e levados para os Estados Unidos. Cara, eu adoro esse trecho do livro porque ele mostra pra gente o cheirinho da Guerra Fria e da nova ordem que estava se lançando aí e de como a aliança entre Estados Unidos e Inglaterra de um lado e União Soviética do outro era completamente temporária, ou seja, unidos em torno de um inimigo muito maior. Beleza? Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Meu nome é Jorge, sou professor de História. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, dá sugestões, dá feedback pra gente ir melhorando o canal cada vez mais, beleza? Se cuida aí todo mundo, um abração pra vocês, racha de estudar e até mais, gente. Falou!